É que aqui eu estou transmitindo para o meu canal. A igreja está transmitindo para o canal da igreja, né? Queridos, peço a vocês atenção e também, se puderem, localizem o texto na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e versículo 14 em diante, até o 21. Vamos fazer essa leitura. Não sei se é possível alguém botar na tela. Se não for possível, os irmãos usam as suas Bíblias. Ninguém usa mais a Bíblia escrita, né? No papel. Já usa a Bíblia. Então vamos à leitura do texto. Diz o texto: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nosso Pai, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Eu sou apenas um transmissor. O emissor é o Espírito Santo. E nós precisamos que Ele nos fale nesse momento. Que Ele coloque em meu sentido a Tua palavra. A palavra que o Senhor sabe que os Teus filhos precisam. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Talvez a nossa vontade seja outra, mas o Senhor sabe o que nós precisamos. Fala consoante a necessidade de cada um de nós. Te agradecemos, pedimos e louvamos, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Meus irmãos, esse texto traz uma palavra, traz uma exortação que, na minha pessoa, preocupou. Aliás, há muito tempo vem preocupando. E eu me perguntei várias vezes se esta palavra ela se dirige a uma pessoa que ainda não é um doméstico da fé. E eu cheguei à conclusão que não é. Ela não está se encaminhando ou sendo encaminhada a uma pessoa que não é doméstica da fé. Ela está sendo encaminhada àquela pessoa ou aquelas pessoas que já
tenham conhecimento da palavra, já fizeram decisão diante de Deus e ela está despertando. O primeiro texto diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí é muito fácil cada um de nós dizer: não, isso não é para mim. Eu não estou morto. Eu não estou dormindo. Certamente não é para mim. Mas o apóstolo, pelo Espírito Santo, porque nós precisamos perceber que o apóstolo estava falando aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, no seu espírito. Ele não estava falando dele, a vontade dele, não. Ele estava falando aquilo que o Espírito Santo colocou sobre ele. Por isso, o texto escrito numa carta, ele foi reconhecido como palavra de Deus inspirada e foi inserido no cânon das Escrituras Sagradas, como a palavra infalível de Deus. Mas aí nós precisamos ir para outros textos e encontrar se na verdade esse assunto, esse ponto que a palavra sugere, se ela é um ponto isolado ou se ela encontra noutros textos o mesmo sentido. Então Paulo, ele fala aos coríntios, dizendo que eles examinassem se ainda estavam na graça de Deus. Ao pastor da igreja, chamado anjo da igreja, das 7 igrejas, chamamos 7 igrejas do Apocalipse, ou 7 igrejas da Ásia, a igreja de Sardes, Jesus disse: tu tens nome de que vives e estás morto. Tu tens nome de que vives e estás morto. Certamente, aquele homem, porque a Bíblia chama de anjo, mas porque era o pastor da igreja. Anjo não pastoreia a igreja, anjo celestial. Ele certamente tinha convicções de que estava vivo, estava certo. Quando falei aqui a última vez, eu falei que eu expus que Jesus olha para nós com os olhos como chama de fogo. É mais forte do que o raio-x. E ele nos vê, não apenas os nossos órgãos dentro de nós. Ele conhece a nossa consciência. Ele sabe o que pensamos, ele sabe tudo. Haja coração. Aleluia. Ele sabe tudo, irmãos. E ele está falando aqui de alguém que está dormindo. Ele não está dizendo que alguém está já morto. Está dormindo. Está dormindo. Aí ele diz: levanta-te de entre os que estão mortos. Levanta tu que dormes. De entre os que estão mortos. A pessoa está dormindo. Espiritualmente dormindo.
Ora, quem dorme não vê. Quem dorme não sente. Quem dorme não sabe o que está passando. O sono aqui, o sono espiritual, ele deixa a pessoa que está dormindo espiritualmente, mesmo que ela esteja ativa para tudo que é secular, mas espiritualmente ela está insensível. Ela não percebe, não sente, não vê, não ouve, está dormindo. Agora, a Bíblia fala de um verdadeiro desastre. As 10 virgens. 10 virgens. É uma parábola. Saíram para o encontro do noivo. Eu já disse aqui, e nenhuma delas era a noiva, mas todas eram, né? Porque se refere à igreja. E a igreja estava representada ali em 10 virgens. A Bíblia diz que 5 delas eram cuidadosas, prudentes. Elas caminharam, mas elas se preveniram. Elas levaram azeite. Além do azeite que estava nas candeias, elas levaram reserva de azeite para que, se o noivo tardasse, foi o que aconteceu, elas pudessem abastecer, ou ter como abastecer. Claro que é uma parábola, né, irmãos? Abastecer as suas candeias, para que elas não se apagassem. Agora, 5 delas eram o quê, irmãos? Como é que a Bíblia chama elas? Loucas, o que mais? Nécias. Nesse texto aqui, o Espírito Santo, pelo apóstolo, ele diz: andai não como nécios. Não é verdade? O texto diz. Eu vou ler, né? Diz aqui: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos ou nécios. Aquelas 10 moças da parábola eram nécias. E agora o Senhor fala para os crentes, o Espírito Santo fala para os crentes: não andem como nécios, mas como sábios. Como nos sábios. Não façam tolices. Não dêem bandeira. Não descuidem-se. Previnam-se. Porque, irmãos, nós vivemos no mundo mais secularizado da história. Os dias mais secularizados da história. A igreja hoje vive o tempo mais secularizado. E quem é que domina o século? Quem é que está no domínio deste século? No mundo? Quem é? Bom, não respondam. Mas vocês sabem quem é. Não é Jesus. Não é Jesus. Porque está escrito, e nada que está escrito é por acaso. A Bíblia diz que o Deus deste século. O Deus deste século. Quem é ele? Vocês sabem. Né? O Deus deste século. Nós estamos vivendo o tempo mais secularizado. E isso é uma mostragem de quando o povo
de Deus cai em decadência espiritual. Nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, o que a Bíblia diz? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Mas, pastor, existe algum mal em casar? Em comer? Não, é natural. Faz parte da nossa vida. Mas a nossa vida não se resume a isso. Isso é parte do que nós vivemos aqui. Nós não podemos ocupar toda a nossa vida com essas coisas. E alguém pode começar a dormir espiritualmente. Ou então andar insensatamente. Né? Por isso, o texto diz, o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são o quê? Maus. Então, tem pessoas que estão vislumbrando progresso, tecnologia, carro elétrico, coisas admiráveis. Mas a vida espiritual, ele não. Então, o fato, queridos, de nós termos uma convicção por conhecimento, pelo que aprendemos da salvação, de alguns textos, de algumas promessas que nos prometem, nos garante a salvação. Isso é parte. Nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos disso. Precisamos ter essa convicção da palavra de Deus. Não, a Bíblia diz aqui. Mas eu quero saber se eu estou enquadrado no que a Bíblia diz. Eu quero saber se eu estou correspondendo àquilo que a Bíblia diz. E eu preciso de três testemunhos para que eu possa confirmar as minhas convicções. O primeiro testemunho é o testemunho da palavra de Deus. Então, se eu estou vivendo, se eu crio, eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, ela me dá testemunho da minha salvação. Ela me dá. Ela me garante isso. Ela garante que todo aquele que está vivendo de acordo com o que ela ensina, ela me dá esse testemunho. O segundo testemunho que eu preciso é o testemunho do Espírito Santo. Amém, irmão? O testemunho do Espírito Santo. Está escrito em Romanos 8:16. O Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito e diz que eu sou filho de Deus. Eu não preciso dar esse testemunho para ninguém. O Espírito Santo não vai dar o testemunho da minha vida para você. Ele vai dar para mim. Ele vai dar para você o seu, da sua vida.
o Espírito Santo vai me dizer que eu sou filho de Deus, que está tudo normal. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Aí está o segundo testemunho. O terceiro testemunho é o testemunho da minha consciência. As pessoas, você já procurou ver o que diz a consciência? A consciência é o último meio que Deus tem para falar conosco. Quando uma pessoa está distante, não quer ler a Bíblia, não quer ouvir ninguém, não quer conselho, não quer nada. A única maneira que Deus ainda tem para chegar a um perdido, a uma pessoa, é a sua consciência. Sua consciência. Agora, nós precisamos ver que o inimigo de nossas almas, usando o secularismo, usando toda a coisa, tudo que o mundo hoje tem, ele procura destruir a sensibilidade da nossa consciência. E a Bíblia chama isso de cauterizar a consciência. Cauterizar, irmãos, vamos aqui, parece que eu falei disso um dia desse, não sei se foi em live ou se foi aqui. Quando o médico faz uma cirurgia e há sangramentos, ali tem um médico, ele deve saber disso. Bem, muito bem, melhor que eu. Ele faz uma queimação, não é verdade? Então, ele cauteriza para que haja o estancamento do sangramento. A consciência cauterizada é uma consciência bloqueada. Ela não pode falar, ela não pode dizer o que sente. E a pessoa é enganada, ela é enganada pelas suas convicções. Nem toda convicção é consciente, é da consciência. Convicção é convencimento. Convencimento. A convicção é muito mais fina, é uma linha muito tênue entre Deus e nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a pessoa que está espiritualmente dormindo, ela não percebe. Ela não percebe o seu estado, ela não percebe onde está, ela não percebe como está. E aí ela procura se firmar em algumas promessas, em algumas coisas, e acaba se enganando. Eu preciso, na minha vida espiritual, eu preciso desses 3 testemunhos. Por quê? Eu me ocupo em falar aqui sobre a salvação e sobre o futuro da nossa vida espiritual e a salvação, porque esse é o fim de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui para ser ricos, para prosperarmos. O mundo está prosperando lá ao modo dele. Deus nos abençoa e nos guarda e nos protege. A gente sabe disso. Mas não é. Ninguém deve vir à igreja. Se alguém vem à igreja para dizer, eu vou à igreja para me ser abençoado, porque amanhã, segunda-feira, eu vou fazer um negócio, eu quero fazer um bom negócio, eu vou então à igreja. Querido, lamento te decepcionar.
Não é esse o lugar. Não é esse o lugar. Você deve vir aqui para colocar a sua vida diante de Deus, para adorar a Deus e para colocar a tua vida no prumo. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala de 3 medidas: prumo, régua, né? Régua, que é o nível, prumo, nível e uma vara de medir. Nós precisamos ser conferido por Deus, diante de Deus. E quando nós chegamos diante de Deus, nós devemos nos esvaziar de tudo e dizer: Senhor, me mede aqui. Vê se eu estou no prumo. Vê se eu estou no nível. Vê se há algum caminho mal. Foi assim que o salmista disse: algum caminho mal em mim e guia-me pelo caminho da verdade, da justiça. Nós devemos chegar assim. Você lembra daquele fariseu que foi ao templo? E na ocasião, Jesus contou isso, na ocasião foi um publicano. O publicano era a escória daquela sociedade, né? Os publicanos eram chamados de pecadores, ladrões. Foi o publicano e foi o fariseu. E o fariseu chegou ali e orava: Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não sou nem ainda como este publicano. Mas o publicano estava lá e não usava nem levantar a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Jesus diz: este homem desceu justificado. Aleluia, aleluia. Ora, irmãos, eu ouço as músicas que são tocadas hoje. Os camaradas gritando, saltando, pulando, chamando o povo: pisa no diabo, pisa na cabeça dele, faz não sei o quê, dá murro nele. Você acha que você vai acertar o pé do diabo para pisar nele? Nem no pé, quanto mais na cabeça. Eu já vi o culto em que o pregador mandava, estava todo mundo dando murro, todo mundo dando soco no diabo. Você acha que você vai acertar o murro nele? Que bobagem. Eu digo que em muitos desses casos o diabo está rindo da pessoa. Está rindo. Nós chegamos aqui e Jesus prometeu estar aqui. Sua majestade está aqui. Ele está dito que ele anda no meio do castiçal. Ele está aqui. E nós rendemos reverência a ele. Eu já li a Bíblia algumas vezes, toda. Eu nunca encontrei um lugar onde alguém chegue na presença de Deus gritando, saltando, pulando, dançando. Nunca vi. Aí alguém vem dizer, ignorantemente, vem dizer: não, pastor, mas Davi, Miriam. Gente, ali era um momento de celebração. Celebração. Não era adoração. Era celebração, alegria, fulgor, foguedo, vitória. Podemos fazer isso de vez em quando? Sim. Mas se alguém diz que vai adorar, precisa saber que Deus é santo. Ele é tremendo.
E João, Daniel, Ezequiel, Isaías, ao chegar na sua presença, desmontaram. Isaías, quando viu, disse: ai de mim, e vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Um anjo do Senhor apareceu a Manoá, o pai de Sansão. E quando ele viu, ele saiu dali e disse: ai de mim que vou morrer. Eu vou morrer porque meus olhos viram o Senhor. Não era nem o Senhor mesmo, era um anjo do Senhor. Queridos, onde Deus está, deve-se perceber a santidade, a menos que Ele não esteja. Porque precisamos ter a convicção de que o Senhor está aqui. Ele está aqui quando nós estamos nele. Há uma igreja lá no Apocalipse que o Senhor Jesus não estava na igreja. Ele estava lá fora. Lá fora, pastor. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta está onde? Lá fora, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, a sua porta, entrarei com ele. Aí algumas pessoas dizem: não, mas isso é uma mensagem para o descrente, para quem não é crente. Jesus estava escrevendo para quem, irmãos? Mandou escrever para quem? Não foi para a igreja? O pastor não era o receptor da mensagem? Eram crentes, era igreja. Era para a igreja. Porque o fato de nós dizermos nós somos de Cristo, isso não prova que nós somos de Cristo. Aliás, eu posso dizer que tenho fé, mas isso não vai convencer quase ninguém, ou ninguém. Ninguém. Até que alguém veja em mim os frutos da minha fé. Por isso Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Completamente morta. Não tem eficácia. Não tem valor. E voltamos ao texto, queridos irmãos. Aí o texto vai, quando chega no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, contendas, mas enchei-vos do Espírito. Eu não gosto muito de dar interpretação, de dar um tipo de suposição à palavra. Mas eu entendo que essa palavra aqui, ela não se refere unicamente ou literalmente ao vinho, mas a tudo que pode causar confusão, pode causar dissensão, pode causar desarmonia, pode tirar as pessoas da sua órbita, das suas de ser uma pessoa sensata, a sensatez, tudo que pode tirar. É o vinho que nós precisamos não nos embriagar com ele. Ao invés disso, nos encher do Espírito Santo. Amém? Nos encher do Espírito Santo. É o que diz o texto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito é abastecer-se.
é abastecer-se com o abastecimento que as 5 virgens não tiveram. Não tiveram. A interpretação que é dada ao texto da parábola das 10 virgens é que aquela parábola, aquelas jovens da parábola, que é uma figura, elas representam os crentes que não tiveram cuidado com a vida espiritual. Os crentes que não têm uma vida espiritual cheia e cuidadosa e olhando para frente. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito sério. Hoje, agora, você está bem com Deus. Tudo está bem. E glória a Deus por isso. Não é verdade? Pastor, tenho alguns probleminhas, mas são superáveis. Podemos superá-los. Mas eu estou bem com Deus, estou bem. E amanhã? E o amanhã? Então você precisa ter suprimento para o amanhã. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, ali o apóstolo diz que nós devemos nos revestir do poder de Deus para resistir no dia mau. Você já tomou conhecimento que existe o dia mau? O dia da adversidade. O dia que ninguém quer. O dia que não esperamos, mas ele vem. E é nesse dia que nós precisamos. O texto está aqui pertinho, eu vou até ler para você. Diz aqui, Efésios 6, 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você tem que se preparar para o dia mau, no dia bom, nos dias de bonâncias, de bênçãos. Você tem que ser reserva. Eu estou falando de reserva espiritual. Eu não estou falando de reserva no banco. Eu estou falando de reserva patrimonial. Estou falando de reserva espiritual. Que as 5 virgens não tiveram. Nós precisamos ter. Precisamos adquirir. E Jesus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos passar com galhardia pelo dia mau, pelo dia da adversidade. Nós precisamos vencê-lo. Aleluia! E para tanto nós precisamos estar vivos, não podemos estar dormindo. As 5 virgens dormiram. O que aconteceu com elas? Quando acordaram, não tinha azeite nas candeias. Apelaram para as outras, ela disse, não podemos dar, porque as coisas espirituais que você tem, você não pode repartir com ninguém. A sua vida espiritual, você não pode repartir nem com a sua esposa, nem com seus filhos. É para você. Supre você mesmo. Cada um tem para si. Cada um se prepara. E agora elas recorreram. Jesus diz isso certamente para nos dar um toque, nos dar um entendimento de que às vezes nós queremos confiar a nossa salvação a outra pessoa, a vida de oração a outra pessoa. Às vezes o filho quer que a mãe, a avó, ore por ele, somente ele não ora. Não, queridos. A intercessão é muito importante
é muito importante para trazer de volta uma alma para o seio da igreja, a Jesus. É importante, mas não faz isso. No dia do arrebatamento da igreja, as mãezinhas, fiéis a Deus, subirão. Os filhos que não estão preparados não subirão. É uma realidade. Cada um faz por si. Aí, elas disseram, dá-nos o vosso azeite. As prudentes, até nisso elas foram prudentes. Não podemos dar. Ide aos que vendem. Elas foram, mas quando voltaram, o noivo já tinha vindo. Já tinha entrado. Depois elas bateram na porta. A parábola diz isso. Pedindo, abre-nos, Senhor, a porta. O Senhor disse, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Mas nós não éramos crentes. Nós nos seguimos até esse momento, só demos uma cochiladinha só. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Você não pode dormir. Você não pode dormir quando não deve dormir. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Tem muito crente entre os mortos, irmãos. Tem aí um estaleiro de mortos, chamado política, onde os crentes estão no meio. Acordem, saia do meio. Saia de entre eles. O Senhor te esclarecerá. A promessa é essa. O Senhor te esclarecerá. Mas não é só a política. A ganância. Irmãos, nós podemos ganhar dinheiro e prosperar. Nem a Bíblia é contra e nem eu posso ser contra, porque a Bíblia não é contra. Porém, eu não posso esquecer. Eu não posso correr atrás do dinheiro e deixar minha vida espiritual. Nós estamos vivendo a maior crise familiar de toda a história. Na igreja. Entre os crentes, filhos de crentes. Por quê? Porque de algum tempo para cá, muitas mulheres, eu não sou contra a mulher trabalhar, não. Mas muitas mulheres deixaram a família, deixaram os filhos numa creche, ou com uma babá quando elas podem pagar. Elas chegam de noite, os filhos já estão dormindo. No outro dia ela sai cedo, ela não tem vida com a família. E quando eles crescem, vão para o mundo e vão fazer coisas, vão para a delinquência. E as pessoas dizem, mas o que foi que eu fiz de errado? Nós devemos fazer as coisas certas, irmãos. Se você virou mãe, porque a mulher é a vocação da mulher, virou mãe. Assim como eu digo aos pais que cumpram o seu dever de pai, a mulher deve cuidar também do seu dever de mãe. A ambição pela independência da mulher. A mulher independente. Eu sei que isso choca a ideologia do mundo. Eu sei que isso choca as pessoas que estão imbuídas disso. Mas, biblicamente, a mulher nunca é independente.
Nunca. Nunca é independente. Ela está na tutela dos pais até se casar. E depois fica na tutela do marido. Agora, eu preciso dizer que muitos maridos não honram isso. E os que não honram, na verdade, estão falhando. Estão falhando. Mas precisamos colocar, primeiramente, Deus na nossa vida. Depois, a nossa salvação. Nada, a nossa salvação é inegociável. Não, eu vou trabalhar, eu vou me depender, mas eu não vou deixar de ser crente. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou na igreja aos domingos, eu até vou cantar num coro ou num conjunto de mulheres. Eu vou estar... Irmãos, não adianta botar esses remendos. Não adianta. A vida moderna manda fazer isso. A vida moderna empurra para isso. Mas importante é nós seguirmos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz. Muitas mulheres são obrigadas a trabalhar, não porque querem ser independentes, mas porque, para se manter, a situação obriga ela a fazer isso. Nós temos que entender isso. Mas eu estou falando da vaidade de algumas. E são muitas. A vaidade de algumas. Eu vou estudar, e depois que eu estudar, eu vou... E se o marido dela é um pedreiro, ela diz assim, eu vou dar um chute nele, porque agora eu sou advogada, porque agora eu sou uma pedagoga, porque agora eu tenho com que me manter. Quantas que fazem isso? Mas, pastor, na igreja tem isso? Procura ver. Procura saber quantas. Né? Ah, pastor, o senhor está muito atrasado. O senhor está muito atrasado. O senhor está vivendo. Queridos, vê se isso aqui é atrasado. Vê se a palavra de Deus é atrasada. Vê se ela não é tão atual, tão atual. Eu estou falando a palavra. Estou falando a palavra. Quando se fala para alguém, diz, não, mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Queridos, o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Está escrito, eu, o Senhor, não mudo, e esta é a razão de vocês não serem consumidos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cuidado com os vinhos que trazem contenda. Você não precisa ser um especialista, um investigador, para ver que muitas coisas trazem contenda, dificuldade, confusão, confusões para o meio da igreja e para a cabeça dos crentes. A gente vai falar com um jovem hoje, ele olha assim, e você não sabe de nada. Não é tudo não. Não é tudo não. Mas aquele jovem que gostava de aprender do pastor. Tem um rapaz lá em Cametá. Hoje é um senhor, avô, os filhos já tudo formado, ele também. Eu fui pastor dele. Ele era jovem. E ele, às vezes, me faltava paciência. Ele dizia, pastor, me desculpe, mas... Aí ele começava a fazer perguntas. Terminava de fazer uma pergunta, fazia outra. Terminava de fazer, fazia outra. Eu tinha que explicar. E hoje, quando eu faço live, ele está lá em Cametá e eu estou aqui assistindo. Ele me chama de mestre.
Eu tenho outro testemunho da minha vida assim, que foi o pastor Jairo. Não sei se alguém lembra o pastor Jairo. Toda vez que ele vinha aqui, ele dizia que o pastor Jairo terminava o culto, ele ia lá para casa e ficava até 1h da manhã. Eu estava com os olhos pesados, querendo dormir. Ele querendo saber, pastor, esse texto da Bíblia, esse aqui. Mas hoje ele é uma enciclopédia. Ele é cego, mas cita a Bíblia com uma desenvoltura tremenda, porque aprendeu. Eu me lembro, o meu grande privilégio quando jovem era poder conversar com o pastor. O pastor nunca tinha muito tempo, mas eu sempre tomava um pouquinho de tempo dele. Eu me lembro que o pastor Armando Chaves Cohen foi pastor da minha primeira esposa, e ele se deu muito comigo, e sempre que ele vinha aqui na região, quando eu estava em Mogi dos Campos, ele ia lá, vinha tomar um café aqui com a minha ovelha, e então a gente conversava horas e horas, aprendendo. Hoje todo mundo quer saber tudo. Saber o quê? As frases feitas que a internet traz? Apenas? Não, queridos. Precisamos entrar na Bíblia. Entrar na Bíblia com essa cabeça dos nossos jovens para entrar heresias, para entrar falsas doutrinas, É muito fácil. É muito fácil. O texto diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Essa semana que passou, falei sobre o Espírito Santo na rádio. Eu não sei se os irmãos já me ouviram na rádio. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tem um bocado de vinheta na rádio que fala de todos os programas. Eu estava ouvindo a rádio o tempo todo, não tem uma vinheta do meu programa. Sinceramente, rapaz, será que não... Tem uma vinheta que anuncia o meu programa. Meu programa é meio-dia, queridos irmãos. Eu falei essa semana sobre o Espírito Santo, sobre várias facetas do Espírito Santo. Glória a Deus. Não, eu acho que tem lá na rádio, mas não passa. Então, meus irmãos, eu já vou baixando para o final. E diz aqui: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, a última parte. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Será que é assim que os crentes estão conversando hoje? Será que quando se encontram, o assunto não é Corinthians, Flamengo, política, os ricaços, os bilionários? Será que estão falando isso aqui? Aleluia, aleluia. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Vou falar um pouquinho de música. Vocês, queridos, que tocam e cantam, que coisa maravilhosa. Eu não toco nem mingau, sabe? Nem mingau. Nem soprar direito, eu não sei. Soprar mingau. Toco nada. Não conheço um tom. Eu admiro vocês que tocam. Mas vocês sabem fazer música. Faça uma música que seja agradável. Eu estava ouvindo aqui, irmãos, vocês estão botando os aparelhos no mais alto som, um sonido terrível, ninguém entende nada. Entende nada.
Eu gosto de apreciar música, mas até música animada. Eu gosto de músicas animadas. Você viu o meu programa, de vez em quando eu boto umas músicas animadas. Mas são aquelas músicas que dá para a gente entender a mensagem. Dá para a gente acompanhar os instrumentos não cobrem a mensagem da música. Mesmo que sejam músicas alegres. Porque aqui está dizendo, aleluia, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso aqui é o comportamento, ele está falando sobre o comportamento dos Efésios, está dizendo, vocês precisam andar não como nécios, não como insensatos, mas sóbrios. Aleluia, aleluia. Eu sei que alguém diz, pastor, por que o senhor não prega uma mensagem evangelística? Quem aqui ainda não aceitou Jesus? Vou já convidar. Porque quem já aceitou Jesus, a gente ensina, doutrina, traz a palavra, traz o alimento sólido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dando sempre graças a Deus, graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí está o texto, irmão, aí está a mensagem, aí está a palavra. Muita gente que está já habituada a ouvir coaches, e ainda aqueles engraçados, tem uns engraçados que vêm para o culto fazer graça, para o púlpito fazer graça, fazer gracinhas. Qualquer hora vai morrer um lá, torrado. É porque Deus vai se aborrecer com isso. O camarada estava no púlpito, lá no púlpito. Aí estava falando que uma irmã chegou a ele e disse assim, pastor, o meu marido não me procura mais. Aí ele disse que ele olhou para a mulher e disse, também você não se perde. Isso no púlpito. Estou reproduzindo aqui o que ele disse, porque achei ridículo. Ridículo. O púlpito não é lugar de gracejo, não é lugar de brincadeira, não é lugar de humor. O humor que tem aqui, irmãos, é o que vem pela verdade da palavra de Deus. É esse o humor que nós devemos ter aqui. Aliás, sim, devemos ter humor. A pior coisa que tem é o pregador chegar mal-humorado, né? Mal-humorado. Mas o humor dele está no conteúdo que ele traz. Por causa do conteúdo que ele traz, que ele prega. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Agora, os adolescentes ainda. Certo. O embriagar-se com vinho. Tem alguém que esteja se embriagando com vinho hoje no meio evangélico? E como tem? Mais que vinho. Alguma coisa mais forte que vinho. Mais forte que vinho. Irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é a comida que santifica o nosso corpo. Não é o que entra pelo corpo que santifica. Jesus disse que é o que sai. Mas uma pessoa que bebe uma bebida forte, por exemplo, o vinho fermentado, ou qualquer outra bebida, ele está com algumas doses, ele já não está mais sóbrio.
Ele já não domina mais as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não é para o crente, não é para nós. Por isso, queremos ter boas sensações, queremos ter boas emoções, sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo encher o nosso ser, que nós vamos nos alegrar sem precisar de vinho, sem precisar de bebida forte, sem precisar de nada disso, sem precisar de fazermos qualquer outra coisa, mas pela alegria do Espírito Santo, pela virtude do Espírito. Nós teremos ainda o programa a apresentação dos adolescentes, e eu queria dizer o seguinte, irmãos, antes de orar, dizer uma coisa. O pastor Ronald não falou nada para mim, eu nunca fiz isso, nunca pedi isso, mas se algum irmão puder fazer alguma coisa, além da sua coleta, do que você já deu, passe um pix para a igreja, passe alguma coisa. Se tiver dinheiro, você pode passar, porque alguma coisa que nós precisamos. Pastor Ronald, ele tem isso. Não dê por alegria e nunca por necessidade também, irmãos. Por necessidade também. Quando nós temos necessidade, nós não temos a recorrer para os governos, nem para ninguém. Somos nós quem suprimos a nossa necessidade, não é verdade? Então é melhor a gente falar para a igreja do que ficar devendo para o ímpio, para o comércio, para alguém. E você pode fazer isso. Deus não está... Aliás, não é Deus que está pedindo, quem está pedindo sou eu, mas eu digo, Deus nunca exige de nós o que nós não temos. Eu já vi irmão dizer, se eu tivesse, eu dava. Deus não está pedindo o que você não tem. O que você não tem, Deus não vai pedir. Ele está pedindo aquilo que você tem. E você sabe que tem. Vamos orar. Nosso bendito Pai. Senhor, planta esta palavra nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso entendimento, Senhor. Faça que o Espírito Santo a prospere em nós, que nós possamos entender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Abençoa teus filhos, enche com a tua palavra, enche com o teu Espírito Santo, que não sejamos, Senhor, como as virgens loucas, insensatas, mas que sejamos como as prudentes, que tenhamos suprimento espiritual para o dia mau, para aquele dia que nós não esperamos, mas ele sempre vem. Pai, nós te agradecemos, pedimos e louvamos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Bem, vamos fazer a apresentação. Estaremos realizando agora a apresentação dos nossos adolescentes que fazem parte da missão de adolescentes.